Cara, pensa aqui comigo. Antes da revolução tecnológica da internet, o digital e tudo, a gente teve uma revolução em 1440, que foi a prensa de Gutenberg. Essa foi a maior revolução na comunicação que a gente teve antes da internet. O que era a prensa? Era basicamente uma maneira de você reproduzir livros e esse tipo de panfleto, essas coisas, automaticamente. Mecanicamente, né? Antes disso, tinha que ser reprodução à mão, então todo livro tinha que ser reescrito ali à mão, ou através de estilogravura ou alguma coisa assim, que também é uma coisa que se fazia manualmente. Para você fazer a matriz, você fazia manualmente. Então, a partir daí, a gente começou a ter publicação de livros, as grandes bibliotecas e tal. É claro que antes tinha bibliotecas também, mas agora o potencial era muito maior, né? Chega nisso que a gente viu aí no século XX, praticamente toda cidade tem uma biblioteca, um acervo e tal. E isso é muito revolucionário para a cultura humana, para a cultura no sentido da gente manter os conhecimentos, repassar isso de geração para geração. Então pensa assim, a fotografia nos próximos anos ela vai completar 200 anos de existência. E como que você faz para se reconectar ou se conectar diretamente com algumas das pessoas que estão na história da fotografia e que produziram grandes trabalhos ou mesmo que escreveram sobre a fotografia, pensaram, ajudaram a estabelecer o ofício da fotografia. Qual a melhor maneira de fazer isso? E nos livros que essas pessoas escreveram. Literalmente, você pode conversar com essas pessoas sem intermediário. Talvez a tradução seja um intermediário, né? Você pode encarar dessa maneira, mas o fato é que a gente tem livros sobre isso. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar para você como você pode aprender usando essa tecnologia revolucionária que são os livros, que hoje em dia muita gente só quer resumir dizendo que eles são chatos. Mas a verdade é que tem várias maneiras de aprender e uma essencial são os livros. As pessoas mais autodidatas, elas conseguem aprender com livros. Não é a única maneira de aprender, tá, gente? Não estou colocando isso, mas é uma ótima maneira de você falar com grandes pessoas que construíram grandes trabalhos em fotografia. Beleza? Então aqui eu vou te dar umas dicas de livros e vou te falar como você pode fazer para aprender com esses livros, tá? Porque não é só ler. Não é só ler. Se engana quem acha que é só ler. Então bora lá. Saudações efusivas, Renato Naves Prado aqui, sou fotógrafo, sou professor do Instituto Federal de Goiás na área de cinema e audiovisual e aqui a gente fala sobre fotografias e coisas afins. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte, eu vou colocar aqui 3 categorias de tipos de livro que você pode utilizar. A primeira seria os livros técnicos didáticos. São aqueles livros que se propõem a ensinar sobre fotografia. Então, normalmente uma pessoa, que é uma fotógrafa, falando para outra pessoa que quer aprender fotografia. Esses livros podem ser sobre equipamento, ou composição, ou como fazer fotojornalismo, ou como fazer fotografia de moda, ou como montar um estúdio, como a iluminação do estúdio funciona, blá 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 blá. São várias maneiras, mas todos eles são didáticos e técnicos. São interessantes. Eu vou indicar aqui 4 livros, na verdade, 3, mas vai estar 4 aí na lista para vocês sobre isso, que eu gosto muito, mas tem vários outros, tá? Mas os que eu vou indicar são muito básicos. Depois a gente tem os fotolivros. O que são fotolivros? São publicações de fotografia, então pessoas com trabalho fotográfico e elas são as autoras do livro, tá? Então é um livro de um trabalho fotográfico, ele não quer te ensinar nada. É, digamos assim, pelo prazer da fotografia e ali você pode ver a fotografia e aprender com ela, e é isso que eu vou falar um pouquinho como que você pode fazer isso. E depois a gente tem os livros temáticos. O que são os livros temáticos? O livro temático é o seguinte, imagina que, outro dia lá no TikTok alguém me fez essa pergunta, você quer aprender a fotografar alimento, mas você já sabe mexer na câmera, você já tem uma noção aí de iluminação e tal.
O que que você pode fazer? Você pode comprar livros de culinária. Não é livro de fotografia, é livro de culinária. A fotografia está ali como um acessório, como uma ilustração, como uma representação mais objetiva da realidade. Então é um trabalho artístico, mas é um trabalho mais mecânico, mais ligado a esse lado da fotografia que é o referente do real, digamos assim. Então, você vai comprar livro de culinária, ou se você gosta de arquitetura, você vai comprar livro de arquitetura, tá? Você vai comprar livro daquela que é a temática que você quer explorar, mas o livro contém imagens e essas imagens normalmente serão fotográficas. Então, você pode aprender com esse tipo de livro, também é bem interessante, porque ali você já está pegando uma coisa que já foi validada pelo mercado, tá, gente? Para publicar um livro grandão ali, igual um que eu vou mostrar ali, uns livrinhos ali em cima da mesinha, ó. Agora eu tenho um setup de mesinha ali para mostrar para vocês. Então, assim, para aquilo ser publicado, gente, passou por um monte de gente, fotógrafo foi contratado, e aí teve alguém para aprovar, e edição e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa ali. Agora, como que você vai transformar isso em conhecimento, tá? Ler não é conhecimento, tá, gente? Ler pode se tornar conhecimento, mas só ler não. Ler você está fazendo ali, transmitindo informações ou levando a pessoa a fazer uma reflexão. Você pode aprender a partir da reflexão, mas isso é uma coisa que você fez. A pessoa pode ter te ajudado a chegar lá, mas é uma coisa que você fez, né? Então quem escreveu o livro pode ter te ajudado, mas quem fez foi você. Então vamos lá. Quando você lê esses livros, né, lê tanto a técnica ou vê as fotografias nas outras categorias, o que você vai fazer? Você vai selecionar algumas das fotos que você mais gostou, ou das técnicas, se for um livro didático, e você vai parar para analisar aquilo e transformar aquilo num exercício. É isso que o professor faz com você. É isso que eu fiz no meu curso, que eu deixei aí 1 ano, no curso de fotografia de rua. E eu vou transformar esse curso num livro também, porque eu acho que o livro é muito honesto, gente. Por quê? O livro é barato, o livro ensina de verdade, te ajuda ali a concentrar e a fazer uma coisa, te guiar. E ele é barato para você e bom também para quem escreve. Você não ganha muito dinheiro com o livro, mas ele é interessante, cara. Ele é uma forma honesta de ter uma relação de conhecimento. Eu acredito muito nisso. Então você pega ali, seleciona algumas coisas e aí para cada uma delas você cria uma prática para você. É assim que você aprende com o livro. Então se aprender uma técnica interessante numa foto que você quer testar, se for lá na foto de comida, você vai lá e cozinha então um negócio e você prepara aquela cena e você fotografa até você ter um resultado que você gosta. Você curtiu certas coisas de composição de fotografia de rua, você pega aquele estilo de composição e você fica 2 semanas só praticando ele. Ah, você aprendeu uma coisa nova lá de profundidade de campo, mexer na câmera do livro que eu vou te indicar, você fica lá um tempo fazendo aquilo. É isso que você precisa fazer, tá? Então, pensa nisso e aí, vamos lá, vamos para os livros que eu vou indicar para você. Os 3 primeiros livros que eu vou indicar para você eu não tenho, porque eu li eles na época de faculdade. E se você, por um acaso, frequenta um ambiente que tem uma biblioteca à disposição, eu vou te falar, você pode até matar a aula, mas não deixe passar na biblioteca, pega um livro atrás do outro, renova, lê. Quando você acabar um livro, você pega outro, porque você vai economizar dinheiro e você vai ganhar muito, cara. Muito. Não tem jeito. O livro é uma coisa muito generosa. Então, o primeiro livro é essencial. Esse, para mim, é inescapável para quem quer aprender a mexer na câmera fotográfica. E ele se chama A Câmera. Sim, A Câmera, do Ansel Adams. Na verdade, é uma trilogia de livros e eu vou indicar os 3. O primeiro se chama A Câmera. O segundo se chama O Negativo, para você aprender a fazer uma exposição. Você vai aprender o que é alcance dinâmico, na verdade, o sistema de zonas aí. Você vai aprender com um cara que foi o papa da técnica em fotografia monocromática, né? Preto e branco, de uma maneira sensacional, assim. Ele usava da maneira, digamos, mais lúcida, tentando representar com grande profundidade de campo, beleza e tal. Depois outras pessoas subverteram isso, como um outro livro que eu vou indicar depois, mas
Em termos técnicos, cara, não tem como eu deixar escapar esse livro. Ele é sensacional. E o terceiro se chama A Cópia, que é interessante também para você entender um pouco mais de pós-produção. Só que o segundo e o terceiro, eles valem muito mais, obviamente, para a fotografia analógica do que a digital. Então, se você tem interesse em fotografia analógica, para mim esses 3 livros são inescapáveis. Se você gosta só da digital, pelo menos o primeiro e o segundo livro. Tá? O segundo livro, claro, ele vai falar do negativo, mas aí tem poucas coisas que você precisa ali mudar para o digital, sabe? Atualizar, porque o digital não inventou nada, né? Ele facilitou, mas ele não inventou. Então, se aprender lá no filme, que você ainda vai saber fotografar com filme, você vai aprender no digital também, é só fazer ali algumas pequenas atualizações das pequenas diferenças que tem entre um e outro. Mas, realmente, esses dois eu indico demais, mas no mínimo o primeiro, a câmera, é inescapável. Beleza? Agora todos os outros que eu vou mostrar lá na mesinha porque eu tenho a sorte de tê-los. Então eu já vou estrear aqui o meu setup da mesinha. Na verdade eu estreiei ele no TikTok, mas vou estrear aqui no YouTube o setup da mesinha pra gente ver lá os negócios. Beleza? Então bora lá. Bom, o primeiro livro ainda aí na categoria de didáticos, Mary Ellen Mark, sobre retratos. At the Moment. Na verdade, esse aqui é uma série da Aperture de workshops, né, em formas de livro. A Mary Ellen Mark é uma das minhas fotógrafas favoritas, ela é estadunidense aí, uma das minhas fotógrafas favoritas de retrato. E aqui então a gente tem um livro em que tem o trabalho dela, de verdade, e tem também, claro, comentários, workshops que ela dava de retrato, tudo. E ela vai te guiando aqui em coisas que você pode fazer para desenvolver o seu retrato. Então é uma espécie de livro workshop, ele está na categoria de didáticos, mas ele tem aqui os retratos, né, lindos, e aí ela explica o contexto de cada retrato, como que ela fez e tudo mais. Muito mais no sentido de composição e de trabalhar com quem você está fotografando do que falar de obturador e essas coisas, tá? ISO, não sei o que, não sei o que, tá? Recomendo demais esse livro da Mary Ellen Mark. Agora a gente vai passar para a categoria fotolivro. Esse aqui é o livro fundamental da fotografia de rua, né? Os Americanos, de Robert Frank. Robert Frank, na verdade, é um cara suíço. Então ele fez esse livro aqui sobre a cultura estadunidense. Basicamente, viajou pelos Estados Unidos e fotografou bastante por lá. Introdução do Jack Kerouac, fica aí a dica para quem conhece, quem não conhece, bom buscar conhecer também, apesar dele não ter nada a ver com fotografia. Aqui, fotografia de rua clássica dos Estados Unidos, tá? Na verdade, o suíço nos Estados Unidos. E aí, cara, esse livro aqui é muito lembrado porque ele é um dos primeiros com essa formatação, tá? Que é fotografia de rua mesmo. Essa aqui é a fotografia da capa, né? Então aqui é quando você, na verdade, vê, porque é uma sequência, né, gente? Então, assim, você vê como um fotógrafo pensa, tudo que ele passou para conseguir todas essas imagens, tá? As imagens não são comentadas, tá? Tem um breve comentário no início do Jack Kerouac e depois são só fotos e aí tem um lugar que a foto foi tirada, mas são fotos sobre diversos aspectos culturais. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, tá? Nos trabalhos, não é à toa que eu tenho esse livro. Ele é uma edição aqui do Instituto Moreira Salles, então essa edição foi feita no Brasil, esse livro aqui é em português. Fica a dica aí do Instituto Moreira Salles, que eles têm um trabalho grande voltado para fotografia, né? Então, assim, aqui é aquela questão de você pegar as fotografias que você mais gosta e analisar mais profundamente a composição, a profundidade de campo,
se usou obturador ou não. Então, você consegue tirar daí coisas para você treinar, tá? Você vai isolar um aspecto e aí desse aspecto você consegue fazer treinamentos e ajudar a desenvolver a sua fotografia. Inclusive eu quero falar mais de fotolivros aqui no canal. Me digam aí se vocês gostariam que eu falasse do livro especificamente, aprofundasse mais o contexto e tal, e analisasse algumas fotos. Esse livro aqui também está entre os meus fotógrafos favoritos, também é um livro que está com edição brasileira, também promovido pelo Instituto Moreira Salles. O Dado Moriyama fez uma exposição lá, infelizmente eu não fui, mas é que a gente já está falando de um fotógrafo japonês que fotografa totalmente diferente, por exemplo, do Ansel Adams, que é o que eu indiquei primeiro, e francamente eu gosto mais deste aqui. São fotografias muito diferentes, nem sempre é uma questão de rigor técnico, mas mais estéticos, de plasticidade. Cultura japonesa, começa nos anos 60 e ele está nativo até hoje, tá? Velhinho, mas fotografando, tem cor, tem preto e branco, e isso aqui é um dos motivos pelo qual a fotografia de filme é tão fera, né? Ela tem uma textura realmente diferenciada. O Dado Moreno trata vários temas, e aí, como eu disse para vocês, você consegue ver um trabalho inteiro, como pensa, como fica um corpo de trabalho junto, e a foto impressa, né, que é muito realmente diferente. Olha ele aqui, ó, autorretratinho para você. Tira uma foto selfie aí, ó. Sempre teve selfie, tá? Só não tinha esse nome. Chamava autorretrato. Sempre teve selfie de fotógrafo no espelho. Sempre teve. Então, essa é uma boa. Aqui tem explicações, né? Tem as folhas de contato aqui para você ver o nome das fotos, mas tem coisas sobre a vida dele também. É um livro que eu realmente recomendo. Ele sabe, na verdade, os dois lados assim. E a edição, né? A questão gráfica, design gráfico é uma outra arte em si, né, gente? Eu gosto muito. Essa aqui é a revista Zoom do Instituto Moreira Salles. Os livros de fotografia não são tão baratos, tá? A revista Zoom é um pouco mais barata, mas ela traz aí então o trabalho de vários fotógrafos. São publicações menores. Cada edição é de um jeito, né? Obviamente, porque é uma revista. Mas, poxa, bem interessante também. Principalmente quem vai para a área de fotografia mais conceitual, fotojornalismo, fotodocumentarismo. É uma revista dedicada à fotografia, tá? Você tem vários temas, cada edição aborda um tema, mas é dedicada à fotografia. Recomendo muito, revista Zoom. E aqui um livro da nossa última categoria, que é a de você pegar um lugar que a fotografia seja ilustrativa, digamos assim. Esse livro aqui não é de um fotógrafo. Esse livro é de uma pessoa que faz receitas. E aí ela contratou um fotógrafo. E esse fotógrafo, ou essa fotógrafa, poderia ser você. Então aqui a gente tem uma fotografia quase de tutorial, né? Não é bem assim, porque ela é mais bonitinha um pouco, mas olha como combina a mesa com a minha mesa aqui. E aqui é uma fonte muito legal de aprendizado, tá? Basta que você pegue de acordo com o nicho que você quer. Então, você quer fotografia de comida, vai ver foto de comida que vendeu. Se você quer fotografia publicitária, vai analisar a revista. A revista vive de publicidade, tá, gente? Revista tradicional vive de publicidade. Compra as revistas que você acha que seu trabalho pode entrar. E também tenta pegar a revista antiga, tá? Tem um hack que você vai, se na sua cidade ainda tem banca de revista, eles vendem assim um chumaço de revistas mais antigas, tá? Que costuma sair baratinho, sai tipo assim 5, 10 revistas pelo preço de uma revista da revista mais nova. Mas você tem as revistas mais antigas, as fotografias não perdem, né, gente? Vocês conseguem aí um ótimo material de estudo sem precisar gastar muito, e você pega fotógrafos que foram pagos, que
que foram editados, que já passaram aí por toda uma cadeia de rigor aprovado. Então, são referências que você pode pegar e aprender, tá? Esse aqui não é uma indicação específica, esse livro aqui eu comprei numa viagem à Argentina, tava de lua de mel, e ele é todo vegetariano, né? Porque ele é culinária indiana, e eu tava vegetariano na época, mas independente se você é vegetariano ou não, assim, se quiser comprar, as receitas são muito boas, mas estou indicando pela questão fotográfica, tá? Esse é um hack interessante, comprar coisas que não são para fotógrafos, são para outras coisas, mas que a fotografia está lá. Então você consegue aprender com isso também. Então essas foram as minhas indicações. Isso aí para mim, eu que gosto de fotografia, isso é um tema da vida inteira, tá? Então assim, tem muito mais coisas. Mas as básicas, as coisas básicas que eu queria passar para vocês são essas. E aí você pode ir por sua conta pegando coisas e tal, inclusive me indicando também, tá? Se vocês verem um livro de fotografia aí, qualquer uma das categorias que vocês acharem massa, eu aceito indicação, tá? Eu acho muito bom. E claro, os links estão aí na descrição. Quem quiser comprar, claro que se você comprar clicando no link daqui, você ajuda o canal. E não foi por causa disso que eu fiz, mas porque realmente eu acredito muito em livro, não é à toa que eu mesmo estou escrevendo meu livro sobre fotografia e quero lançar sobretudo fotolivros, né? É a coisa que eu mais gosto, assim, é o produto livro, que é uma maneira diferente de você se relacionar com a fotografia do que ver uma tela. Não estou falando que eu não vejo na tela, eu vejo muito, mas o livro eu acho muito melhor. Beleza? Então até a próxima, valeu!